voltamos ao próximo vídeo, parte 2, igual os filmes do Jason, e vamos ver o que dá essa história. De polígono de 3 lados fui para 4, agora eu vou para 5. 1, 2, 3, 4, 5. O famoso pentágono. E eu agora faço a mesma afirmação de antes para vocês. Que afirmação, professor, que eu nem lembro mais. Vamos aproximar a área desse polígono aqui dentro para ser a área da nossa circunferência. Eu pergunto de vocês, a área do polígono de dentro, que agora tem 5 lados, ou seja, o pentágono, é a área do círculo? Não, por quê? Porque ainda tem muita coisa que falta completar aqui, ó. Aqui e aqui. Mas se você olhar com carinho, já falta menos que com o quadrado. Que faltava menos que o triângulo. Acho que dá para pegar a filosofia. Vamos até dar um pulo. Eu aumento os lados. Aqui acho que tem 7 lados. Deixa eu conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lados. Vamos pular diretamente aqui para o nosso polígono de 7 lados. E vamos pintar ele. Claro, nossa pintura aqui é feia. Para pintar bonitinho tem que fazer com calma. Aí o vídeo fica longo. E aí dá sono. E aí a gente vai querer pular. E vamos cortar a história, senão o vídeo vai continuar se alongando. Mas, ao olhar para esse polígono que eu aumentei os lados, foi para 7. Começamos com 3, foi para 4, 5. Pulei de 6. Por quê, professor? Só para avançar. Já estamos em 7. Perceba agora, guys, que eu começo a ter quase, eu não tenho sobras. Assim, né? Ainda tem um bocadinho. Mas as minhas sobras não, perdão, né? Que não são sobras, são faltas. O que falta aqui, essas partes que faltam para completar o círculo, já é bem menos que antes. Que já era, compare com um triângulo. Isso aqui é perto do triângulo, é quase nada. Agora, vamos aumentar de 7 para 12. De 7 para 12, você quase não vê. Se eu der um zoom ao contrário, você nem sequer vê a diferença. Você dá para perceber nitidamente, talvez não tão nitidamente, que no polígono de 12 lados, aqui já está quase igual ao nosso círculo. A área é quase igual na parte pintada. Eu preciso dar um zoom. A parte pintada vai ser a parte de dentro, como vocês sabem. Eu vou evitar a pintura por enquanto. Mas veja que eu preciso dar um zoom para eu conseguir enxergar essas pequenas sobras. Tem uma sobrazinha aqui. Tem até que afinar a caneta para completar, mas eu não vou afinar não para agilizar nosso processo. Então, para 12 já tem menos sobras. Daí você imagina que para 1000 é muito grande, vai ser um polígono com muitos lados, vai ter menos sobras ainda. O professor vai ter? Vai, quase insignificante, mas vai ter. Então, qual é a dedução aqui? Nós imaginamos que quanto maior o número de lados do nosso polígono que está dentro, a gente fala inscrito na circunferência, o maior número de lados desse polígono, melhor é a aproximação da área dele em relação ao círculo. Então eu posso afirmar o seguinte: se eu chamar a área de cada polígono de A alguma coisa, A4 para 4 lados, A5 para 5 lados, A6 para 6 lados, eu posso dizer o seguinte, que a área de um polígono de N lados, ela é aproximadamente igual à área do círculo, quando N é muito grande. Isso é o que nós podemos afirmar. E podemos afirmar algo mais ainda, que quanto maior, e eu posso até colocar aqui, ó, e quanto maior esse N, ou seja, o número de lados, quanto maior N para nós é o número de lados, melhor nossa aproximação. Por que melhor? Porque aquelas sobras vão ficando cada vez menores. Nossa aproximação. De modo que é o seguinte, se eu conseguisse pegar não existe polígono com infinitos lados, tá, guys? Não existe. Mas
Se eu conseguisse pegar um polígono com infinitos lados, não existe. O meu polígono, aquelas sobras, veja, as sobras vão diminuindo, que, de acordo com o n grande. De modo que se eu conseguisse pegar o n e transformar ele, crescer e transformar no infinito, as sobras vão tender a quê? A sumirem. Nosso polígono se transforma na nossa casca do círculo. A gente chama de circunferência. Então, nosso polígono se transformaria na circunferência. E a nossa área, como consequência, jogando n para o infinito, a nossa área se transformaria na área do círculo. Então, guys, se eu conseguisse pegar o polígono e transformar em infinitos lados, eu conseguiria isso. Mas eu não consigo, porque não existe polígonos com infinitos lados. Mas existe algo fantástico na matemática que nos ajuda a esse problema, que é o seguinte: eu não consigo fazer esse polígono, mas eu consigo fazer esse tipo de conta. Eu consigo deduzir. De modo que, guys, a dedução desse valor da área da nossa figura para n cada vez maior, a gente chama isso de o limite. Veja, eu vou colocar aqui a área do nosso polígono com quantidade de lado n. N pode ser 1000, aumenta para 1 milhão, 2 milhões. Você vai aumentando, você vai tendo um valor para a área. Aí você analisa o valor dessa área, analisa, e você começa a olhar o limite dela, que é para onde ela está chegando. A gente diz o valor para onde essa área vai se aproximando. Que área? A área do polígono. O valor para onde a área desse polígono vai se aproximando, a gente usa essa setinha para indicar. Quando n vai crescendo indefinidamente. O que significa crescendo indefinidamente? Significa que eu vou pegando um n maior e maior sem parar. E quando eu estou pegando um n maior, eu estou pegando lado maior, polígono com mais lados. Então o valor dessa área vai tender a se aproximar ao quê? Ao valor da área do nosso círculo. Ou seja, quando n cresce indefinidamente, a nossa área tende a se transformar na área do círculo. E isso, guys, em cálculo, a gente vai chamar de limite. A gente vai dizer que o limite da área do nosso polígono, quando n cresce indefinidamente, para dizer que o n cresce indefinidamente, nós escrevemos isso aqui. Eu vou até dar um destaque, tá, guys? Destaque. E a gente lê também de outra maneira. Você pode dizer n cresce indefinidamente, ou você pode dizer n cresce ao infinito, n tende ao infinito, n vai para o infinito. Há várias leituras. Então, o limite da nossa área, ou seja, até onde a área deve chegar, quando n vai crescendo indefinidamente, ou seja, onde ela está indo para onde? Ela está indo, tendendo a o que? Nossa área? A área do nosso círculo. A área do círculo. Aqui é uma bola de círculo, tá, guys? É uma bola de círculo. E aí começa a aparecer esse conceito estranho para nós. Conceito que é o que? Limite, que a gente vai trabalhar no futuro. O que é isso? Então, esse conceito, guys, não se preocupem. Isso aqui é uma ideia, nós iremos trabalhar. Então, ao tentarmos calcular a área de pelo menos do círculo, começa a aparecer esse tipo de conceito que a gente chama de limite. E não só aí. Áreas de regiões curvas, aparece esse conceito de limites. Você tentar calcular tangentes a curvas, aparece esse conceito. Tangentes, professor, o que é tangente? Tangente é da trigonometria? Bom, não é a da trigonometria, mas a tangente da trigonometria tem ligação com a nossa tangente. Para quem não sabe, se você pega uma curva, escolhe um ponto, eu vou escolher um ponto, escolhe um ponto em qualquer lugar, escolha aqui. Se você passar uma reta por esse ponto, tocando, tangente, vem, salvo engano, do grego, que significa tocando. Então, passa uma reta tangenciando, uma reta tocando. Assim está tocando, assim está perfurando. Tem que ser uma reta tocando, tem que ser com carinho. Cadê nossa reta? A produção está aqui, nossa reta. Aí eu venho aqui, ó. Pá, uma reta tocando.
Então a reta está passando por esse ponto tocando. Isso a gente chama de reta tangente. E quando a gente tenta encontrar retas tangentes a curvas, aparece o limite também. E você pergunta para que diabo eu quero uma reta tangente. Aí eis o ponto. Vou até tomar um café para explicar que retas tangentes vão nos dar resultados surpreendentes. As retas tangentes vão nos permitir a calcular velocidade de objetos, que tem alta aplicação na física, obviamente. Vai nos permitir a fazer previsões. Aí você imagina, veja que coisa fantástica. Como é que o cabra viu que uma linha que passa tocando a uma curva vai me ajudar a fazer uma previsão. Nós iremos ver isso no futuro. Previsões de população, inclusive previsões de casos de Covid, que foram feitas logo no início da pandemia. A reta tangente vai nos permitir. Então, esse conceito de reta tangente, iremos ver que ele é de uma importância gigantesca. Inclusive, a nossa última avaliação, né? Se for biologia e química, a última avaliação consiste em um trabalho que tem totalmente ligação, um trabalho dentro da área da biologia ou da química, que tem totalmente ligação com a reta tangente. Além da reta tangente, esse conceito de limite, ele aparece naturalmente em diversos problemas da natureza, como nós veremos. E eu trouxe do livro aqui uma série de perguntas que poderá ser respondido com cálculo, como por exemplo, qual é o melhor lugar para se sentar em um cinema, como podemos projetar uma montanha russa com um percurso suave, como podemos juntar curvas para desenhar formas que representam letras em uma impressora a laser. Também podemos utilizar esse conceito de cálculo que vem do limite. Todo conceito de cálculo que nós estudarmos começa em limite. Não sei se vocês conhecem a Grande Pirâmide de Quéops. Quéops foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E como podemos estimar o número de trabalhadores que foram necessários para a construção dessa pirâmide lá no Egito, também conseguimos fazer essa estimativa usando os conceitos de cálculo que já começam em limite. Então, todas essas perguntas são perguntas que são respondidas com o cálculo que nós veremos. Mas, para isso, precisamos fazer toda a construção dos conceitos e iniciaremos fazendo a apresentação de alguns detalhes sobre funções e a parte mesmo do cálculo, que é em limites. Talvez iniciaremos na 3ª ou 4ª aula. Não, começar a 2ª, né? 4ª ou 5ª aula. Ok? É isso, guys. Continuamos na próxima parte já com funções. Thanks.